Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. E a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? O último dia do mês marca o primeiro de um novo regime. Nas ruas, marchas de protesto contra o anúncio das reformas sociais. O ato institucional número 5 escancara a ditadura e mostra as garras do regime. E você foi literalmente torturada? No pau de arara. E eu tinha que denunciar todos os meus colegas que estavam fazendo teatro comigo. E uma vez eu fui estuprada. Salve você, cybernauta, que se liga aqui no canal Reginaldo Prá. Estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras. O programa de bate-papo informal acaba se tornando uma biografia eletrônica. Hoje, a nossa conexão vai até a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Nossa entrevistada, apesar de morar no Rio, é paulista da capital, versátil, atua há 48 anos em várias frentes. Atriz, artista plástica e também escritora, sendo que aos 14 anos venceu um concurso nacional de contos promovido pelo jornal Correio da Manhã. Bacharelada e licenciada pela ECA, Escola de Comunicação e Artes, da USP, Universidade de São Paulo, professora de artes cênicas para ensino fundamental e médio do Colégio Oswaldo Aranha, Instituto Alberto Conte. Para os universitários, Cláudia lecionou na Faculdade Alcântara Machado. É pós-graduada em direção teatral pela CAL, cursou ainda 3 anos de ciências sociais na USP. Com a maioridade chegando, ela filiou-se em plena ditadura militar à Aliança Libertadora Nacional, ALN, atuante ante a situação em que o país vivia. Ela denunciava as torturas realizadas na gestão do então presidente Médici e estreou na televisão no ano de 1975 na TV Cultura, passando no ano seguinte para emissoras comerciais como Tupi, Bandeirantes, SBT, mas foi na TV Globo onde se consagrou por todo o país. A patativa da novela Roda de Fogo, da premiada novela de Lauro César Muniz, a sensual Laura, ou a Mulher de Branco, em Tieta, de Aguinaldo Silva, a estonteante Perla Menescal, de Fera Ferida, a Epitânia Pereira, de Porto dos Milagres, novelas também de Aguinaldo Silva, Sandra Giza, de Albuquerque de Andrade, de Os Mutantes, novela da Record TV, que incomodou a concorrência. De quem estou falando? Da brilhante Cláudia Alencar, que hoje temos a honra de entrevistar. São mais de 34 novelas, entre minisséries e casos especiais, além de 28 peças teatrais, 17 filmes. Cláudia acabou de rodar o King Lear, adaptação do diretor inglês Quentin Lewis, onde faz a personagem a Queen, a rainha da milícia. Cláudia é um exemplo de superação, pois está de volta à ativa após se recuperar de uma cirurgia e está praticando os exercícios e voltando com força total. Saudações a você, minha querida Cláudia, muito grato pela sua presença no nosso Conexão Sem Fronteiras. Reginaldo, eu que agradeço. Agradeço a sua presença, a presença de todos os nossos ouvintes. É uma maravilha a gente estar junto e poder falar sobre arte. Com certeza. Cláudia, quando foi que você sentiu que as pessoas prestavam atenção naquilo que você fazia? Pelo visto, tudo começou lá na adolescência, né? Quando você já teve um conto premiado. Eu sempre fui meio multifacetária. Então, eu escrevia, eu desenhava, eu fazia balé na escola municipal, no Teatro Municipal lá de São Paulo. Fui campeã de ginástica olímpica pelo estado de São Paulo. Joguei handebol também pelo estado de São Paulo. E aí eu fui caminhando por diversas áreas, que eu acho que o ser humano não é uma estrada só. Nós temos várias estradas que podemos percorrer e desvendar os mistérios delas, né? E aí, aos poucos, eu fui me encaixando. Por exemplo, eu queria ser bailarina. Eu falei, não, bailarina não, porque bailarina tem vida curta, a profissão. Atriz não, atriz já pode ser mãe, depois já pode ser avó, então tem uma vida mais longa. E eu, na verdade, escolhi ser atriz por isso. Você é muito versátil, né? Que signo que você é, Cláudia? Eu acho que nós somos muito grandes
cores para cabermos em caixinhas chamadas signos. Sou canceriana. Canceriana, ok, muito bem. E você se lembra, Cláudia, qual era o tema do conto que foi premiado? Claro, tenho um conto aqui em casa. Porque era para comemorar o 4º centenário do Rio de Janeiro. Então fizeram esse concurso nacional para adolescentes. E eu tinha vindo uma vez ao Rio de Janeiro. E o conto chama Como Te Vejo, Rio. Aí são as minhas lembranças do Rio de Janeiro, sempre de uma maneira poética e doce, né? Falando dessa cidade que eu ainda amo tanto e lembrando da empregada da minha tia, que fazia muita festa comigo, lembrando dos lugares que eu ia. Enfim, eu fiz um conto grande de uma página inteira e ganhei o concurso e ganhei uma viagem de avião do Rio de Janeiro. Então aí eu trouxe meu irmão comigo, primeira vez que eu andei de avião. Meus pais vieram de carro e aí eu dei uma entrevista, conheci todo o jornal do Correio da Manhã. Aí eu dei uma entrevista, saiu essa entrevista e ficamos passando mais umas férias no Rio de Janeiro, graças a esse talento. E muito bem, né? Aliás, afinal de contas, além de você já conhecia o Rio, mas viu por cima, né? O Rio visto por cima, o que é muito curioso e muito bacana, né? Foi a primeira vez que você andou de avião ou não? Foi a primeira vez que eu andei de avião. Experiência maravilhosa, né? Agora eu queria que você falasse um pouco, Cláudia, sobre a artista plástica Cláudia Alencar. A arte plástica é para você uma terapia? O que você considera? Na verdade, por exemplo, eu estudei num colégio muito especial em São Paulo, num colégio vocacional, que ia das 8 da manhã até as 5 da tarde. A gente almoçava no colégio. E uma das aulas, a gente tinha aula de música, mas música mesmo. A gente tinha instrumentos, sabia pauta musical, tocávamos flauta, tínhamos aula de artes plásticas. Aí pintávamos a óleo, pintávamos a nanquim. A gente tinha também a cadeira de artes industriais, que a gente fazia mesa, fazia cadeira. Enfim, era múltiplo mesmo. Isso foi provado no Covid. No Covid eu não saí de casa, nos 2 anos. E o que eu fazia? Eu subia os 40 degraus aqui do apartamento, descia de elevador, porque descer escada não é bom pro joelho, é bom subir, descer não é. Então eu descia de elevador e subia. Depois eu ficava aqui, fazia yoga e uma parte da tarde eu lia, outra parte eu desenhava e pintava. Eu não escrevi nada, eu sempre escrevia 3 páginas diárias antes. Agora, escrever para mim é um movimento muito profundo, muito anímico, vai no fundo da alma. E eu sozinha no apartamento e sem ver, eu falei, não, eu não vou dar conta dos meus fantasmas. Então, desenhar era uma terapia, era uma alegria. Ficar fazendo formas, pintando, inventando histórias. Aí, para mim, era muito mais prazeroso. E é interessante que nunca mais, depois da pandemia, eu voltei a escrever. Eu escrevia muito antes da pandemia, né? Com o tempo, você, a Cláudia Alencar, escritora, deu um tempinho agora, né, pra cabeça. Tá? Os 13 anos de idade eu escrevo. Por isso, o concurso de contos eu ganhei com 14 anos. Ô, Cláudia, agora vamos falar um pouco da Cláudia mulher, da Cláudia atuante. Corajosamente, lá nos anos de chumbo, em plena gestão Médici, você filiou-se à ALN e, através do teatro, você denunciava as torturas pelos militares. De onde vinha tanta coragem? E olha que era coragem mesmo, né? Eu fui muito lúcida politicamente. Porque meu pai era um homem político, era sociólogo, era filósofo, minha mãe era bióloga, então ele sempre me dava bons livros para ler. E naquela época, claro, que eu li Marx, li o Capital, li Engels, então estava pronta intelectualmente para ter uma ação prática naquele momento cruel de ditadura que a gente achava que passaria em 2 anos, não passou em 4, não passou em 10, virou 20 anos de ditadura. 21. Boa. De 64 até 85. Deus me livre. Eu lembro como é que era a situação. É claro que quando eu nasci no pior ano da ditadura, né, Cláudia? Eu nasci em 68, o ano que não terminou, né, como o pessoal comenta. E eu me lembro que uma vez eu tinha que cantar o hino nacional, eu tinha que decorar ele. E aí eu tava tomando banho, né, e cantando o hino nacional. Meu pai falou, para com isso, rapaz. Eu falei, por quê? Não pode cantar o hino nacional pelado, que é complicado. Eu falei, eu não sabia disso, né? Então, a coisa era muito complicada. E ainda que a gente vivia aqui no interior, aqui a coisa não pegava muito, mas nos grandes centros, a coisa era muito mais complicada, né? Muito. Aí eu formei um grupo de teatro, que eu já estudava lá na USP, na ECA, na
Escola de Comunicações e Artes. É um grupo que tinha um pessoal de geologia, de sociologia, tinha os arquitetos da FAO, um grupo de 10 pessoas, mais ou menos. E a gente ensaiava em casa. Eu tinha aí a gente ensaiava em casa pelas notícias que a gente sabia, intercalava notícias de jornal e notícias que a Eliane ia dando para nós. E a gente se apresentava no meio da rua, na Praça da Sé, em Santo Amaro, em praças, e a gente fazia teatro de rua e se apresentava também na faculdade, na USP. E foi por causa disso que a gente foi preso. Então, entrou uma dúvida, né? Então, quer dizer, as pessoas têm sempre aquele cagueta, né, que denunciava vocês que estavam fazendo arte na rua, arte de instigar a cidadania, né? Aquela coisa toda. E provavelmente essa denúncia, essa caguetagem que na verdade acontecia, que gerava esse tipo de perseguição, né? E era forte, né? E eles foram o que é? Eu dava aula de teatro nessa época, na mesma escola, essa escola vocacional, e eu me formei, e voltei lá com 21 anos, para dar aula de teatro. E aí o pessoal, toda a cambada foi me buscar em casa, a minha mãe não sabia quem era, eles foram de Camburão, chamando, a minha mãe falou assim, não, ela tá numa reunião na escola, à tarde, né, porque de manhã que eu dava aula, e foram me buscar com metralhador e tudo, no vocacional, e me tiraram de lá, à força, e já me encapuzaram, puseram um capuz preto na minha cabeça, e eu fui para a UBAN, para a Operação Bandeirantes, que era a Operação Bandeirantes que eles torturavam. No DOI-CODE, eles prendiam e eles não torturavam, eles só deixavam presos. Eu sei que mexer no passado às vezes machuca e até nos irrita, até como fã seu e ao mesmo tempo como militante. Eu sou professor de história também, não sei se eu te falei. O que mais nos irrita é justamente ver, né, que esse tipo de coisa aconteceu e tem idiotas que ainda quer que essa porcaria ainda volte. Mas se Deus é mais e não voltou, né? Graças a Deus, a nuvem negra já passou, a nuvem, não vamos dizer nem uma nuvem negra, uma nuvem negativa, ruim, né, passou e as coisas boas parecem estar clareando, né? Ô, Cláudia, pegando carona naquilo que a gente já perguntou anteriormente, você considera então que a arte deve instigar a cidadania? Sempre a pergunta é meio óbvia, mas eu acho que eu já sei até qual que é a sua resposta, mas apenas para você instigar mais quem está nos ouvindo neste momento. A arte serve para nos conhecer a nós mesmos e a arte serve para nos conscientizar. Eu não sei o que seria do ser humano sem a arte, sem a música, sem a dança, sem o teatro, sem o cinema. Eu não sei aonde nós estaríamos. O que salva a nossa cabeça é a arte. Abre a cabeça, né? Com certeza. Vamos falar agora um pouco sobre televisão, Cláudia? Olha só, eu observei uma coisa muito curiosa, né? Você atuou na terceira maior novela da história, que é Os Mutantes, lá na Record, a sexta maior novela, a premiada Os Imigrantes, na Bandeirantes, e em contrapartida, na menor novela já exibida, que foi Drácula, com apenas 4 capítulos levados ao ar pela TV Tupi. Vamos falar de seus primeiros anos na teledramaturgia, como é que foi, como é que você entrou na televisão? Então, eu dava aula de teatro na Faculdade Alcântara Machado, né? E uma noite levei meus alunos, fazia isso, para assistir uma peça, para depois a gente discutir. E nessa história de eu levar os alunos, veio um rapaz me paquerar lá no teatro. Ator da Tupi. Eu falei, cara, eu sempre quis ser atriz também. Então eu vou te apresentar ao Calmon. Aí eu fui apresentada ao diretor Calmon, lá da TV Tupi, e o grande diretor de tudo era o Carlos Zara, que era o marido da Eva Vilma. E ele falou pra mim, o Calmon, falou, bom, Cláudia, você não pode dizer que tem 24 anos, que eu tinha 24. Não te achar velha, você tem que dizer que tem 16. Bom, eu sempre pareci mais jovem do que eu era. Eu falei, mas só não abre a boca, né? Se você abrir a boca, eles vão saber que você não tem 16 anos. Aí eu fui no Carlos Zara, tarará, falei, não, tenho 16 anos, perguntou a idade, tem 16 anos, e parti para fazer minha primeira protagonista, tendo como par romântico o Edwin Luiz, e não sei, Salário Mínimo, chamava, e depois aí eu comecei a fazer, aí veio o Drácula, é bem interessante essa história, com Rubens de Falco, fazendo Drácula, a Bruna Lombardi fazendo a princesinha, eu fazendo a cigana, a mulher do povo, e o que aconteceu, a TV Tupi começou a não pagar pra gente o primeiro mês, não pagou o segundo, e eu fazendo reuniões nos estúdios com os atores, aí chega o diretor, me dá uma reprimenda, falando, se você fizer isso de novo aqui, você vai embora, que não sei o que. No terceiro mês, o Drácula sai de cartaz, fecha Tupi, a gente começa a fazer greve, e quem tá do meu lado na greve? O diretor, que ficou me pentelhando. O diretor. Pode falar o nome do diretor ou não? Você Posso. Ele tá lá em
Portugal fazer novela, ela chama Atílio Ricó. Atílio Ricó, sim, foi grande diretor. Ele dirigiu, inclusive, outras que você fez, inclusive Os Imigrantes na Bandeirantes, né? Os Imigrantes, é. E aí depois eu fui para Bandeirantes para fazer o Drácula, que se chamou Um Homem Muito Especial. Sim, junto com o Richelli e com a Bruna normalmente, né? É. Cláudio, eu tenho que falar sobre isso porque a gente, inclusive, pautou. Infelizmente, a inveja é sempre um obstáculo para a nossa carreira. Você já sofreu perseguições por conta de se destacar muito em seus trabalhos? Já quiseram. Eu soube disso pelos autores de novela. Aliás, 2 autores. 2 vezes me aconteceu isso. Que eu me destaquei mais que a protagonista e ela mandou me tirar. Ela me mandou me tirar de cena. Eles me ligaram. Uma foi o Rubens Evaldo Filho, né, que fazia o Drácula. E ele falou: Cláudia, eu não vou porque fazia a Revolucionária. Ele falou: não vou te tirar da novela, não, porque eu tinha muitas cartas na época das cartas. Eu vou te botar numa prisão, depois aí você sai dela. Aí quando eu estava na prisão, eu chorava, eu gritava, eu queria novas possibilidades. O que aconteceu? Minhas cartas subiram e o personagem alçou o protagonismo pleno. Então, não teve jeito. Não teve saída. Não teve como, né? Não teve Mas como. isso é grande, né, Cláudia, porque as pessoas muitas vezes têm inveja do brilho próprio que algumas outras têm, né? É aquela história. Todo mundo veio para cá com um objetivo nesse plano que a gente vive. No entanto, há aqueles que não se destacam e têm inveja daqueles que realmente se destacam. É uma pena, né? Agora, uma cena de Drácula, você apareceu muito sensual, tomando banho no rio, né? Até eu já copiei essa cena. Muitos dos seus trabalhos destacaram a sua sensualidade. Foi sempre um grande destaque. Você sempre é uma mulher muito bonita. Muitos atores e atrizes se incomodam com a exploração da beleza e a ofuscação do talento. A tua beleza já te incomodou? Tipo assim, você se sentiu incomodado falando: caramba, só vê a minha sensualidade, só vê a minha beleza e não vê os outros ângulos da minha arte? Olha, foi, na verdade, uma vez que depois que eu fiz justamente a Roda de Fogo, também com esse casal, também ela quis me tirar de cena, mas Roda de Fogo a gente foi muito sucesso, o nosso núcleo cômico, né, que era Osmar Prado e as 3 namoradas, e fizemos a segunda capa, a primeira capa do segundo caderno do Globo, quer dizer, a gente teve muito sucesso. Depois daí eu fiz Playboy, eu falei: quer saber? Eu nunca fiz porno chanchado, nunca fiz porque eu falei: não, isso eles querem só usar o corpo, não é o caso. Mas a Playboy, eu tava no Rio de Janeiro, terminou a novela, cara, eu preciso ganhar dinheiro, até aparecer outra novela. Aí eu fiz dançando, pra não ficar mostrando o corpo, que eu tinha vergonha de lá ficar empinando bunda, sei lá, e eu fiz dançando e ao mesmo tempo eu ia tirando o tutu, aquela saia de bailarina, tirando o corpete, até ir dançando. E aí o fotógrafo... mais a sexualidade, né? Gosto de fazer, que é dançar. Já te incomodou, Aí me então, chamaram né? para fazer uma peça de sucesso total, que era uma peça chamada Analista de Bagé, e que a mulher era só sensual o tempo todo, não tinha nada. Eu falei: cara, não vou fazer, eu não quero esse estigma de ficar. Então o que eu fiz? Eu recusei, e foi uma boa grana, peguei um autor de São Paulo, ele tinha um texto que eu fazia uma professora de favela, acabada, tomando conta do pai, que ela é raptada por 2 garotos, 2 alunos da favela, e vão lá, querem matar, é todo um thriller em torno da professora, em torno da morte dela, aí vira os papéis, ela que vai matar os meninos, enfim, era um papel. Cláudia, só vou te interromper um pouquinho e vamos ver se eu acerto o nome dessa peça. Parece que é de 88 essa peça, chama-se Uma Experiência, uma experiência além do normal, uma coisa assim, era isso? Uma lição longe demais. Isso, uma lição longe demais, desculpa. Parece que o Miller era um dos atores, não é isso? Anderson Miller é um dos atores, Marquinhos Palmeira era outro. Eram os 2 meninos. Olha que barato. Eu lembro dessa matéria da amiga, desculpa te interromper, eu falei: caramba, veio na minha cabeça agora. É mesmo, nossa. E aí eu trouxe o Fauzi Arap de São Paulo. Porque o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito na vida. Quando eu tive sucesso com Os Imigrantes, que era do Benedito Rui Barbosa, e era um autor de São Paulo, né? Logo depois dos Imigrantes, ele foi chamado para fazer uma novela na Globo. E o que ele fez? Me chamou. Eu fui a única do elenco que ele chamou. E eu estava ia estrear uma peça há 15 dias. Estava 15 dias de uma estreia de uma peça do Fauzi Arap. Então eu falei: gente, eu não posso deixar essa peça. Meus amigos falavam: vai, Cláudia, vai, você tem que ir, imagina. Bom, mas cheguei aqui, vim aqui no Rio especialmente, falei com o diretor, que era Ari Koslov na época. Eu falei: olha, não posso fazer porque eu vou estrear uma peça. Não posso fazer isso com meus companheiros de trabalho. E
E a gente deixa para uma outra vez essa história. Uma outra novela eu faço do Benedito, claro, porque eu amo. Ou seja, nunca mais fiz novela do Benedito. Nunca mais ele me chamou. Você acha que foi assim, uma marcação por parte dele, mágoa? Não, Enfim, por foi, conta que você com tem casado? certeza foi por causa disso. Eu fui a única que ele chamou dos imigrantes. Quer dizer, Posso se te contar ele uma não me... curiosidade daquela época? Olha só, eu não esqueço de uma cena em que você estava nos braços do Otton Bastos. Aí eu fiquei com a Isso, raiva do Arnaldo Reis. O Arnaldo Reis era o teu pai na história, né? era. Ele flagra vocês e ele começa a te dar uma surra. Aí ele fala pra você, ergue a saia, ergue a saia. Aí ele começa a surrar a tua perna, né? Olha que desperdício, uma mulher dessa levando, marcando. Aí o Otton Bastos chega, para com isso, senão eu carrego ela daqui, já, né? Ele era português, né? Carrega ela Era daqui, mano. português. Falei, ainda bem, ele salvou ela. Você vê como é que é as coisas. Eu tinha 13 anos quando essa novela foi pro ar e eu não esqueci dessa cena, olha só. Você se Olha, recorda ou não? não me lembro É, dessa cena, não. Que parece que na história você, interessante. inclusive, você tomou o português da tua irmã, né? Que era a Sandra Barzotti, se não me falha a Que era a memória. Sandra Bassotti. É, É eu isso tomei mesmo, sem né? querer tomar, porque eu não era. É porque ele ficava de olho em mim. Ficava de olho Aham. em mim, ia visitar a gente na casa. Essas coisas que aconteciam, né? Aí eu falei, Interessante caramba, isso. veio na minha cabeça agora. E se você está falando dos imigrantes, eu me lembrei dessa cena. Bom, É, Cláudia, por essa razão, então, você acredita, então, que, né, o Benedito não mais a chamou. Mas o seu talento falou mais alto. Você esteve em várias novelas do Aguinaldo, em várias é, novelas de outros autores, né? Isso não prejudicou de forma alguma a sua carreira. Aliás, versátil demais. E, sobretudo, agora que você está contando isso pra gente, ética, que é muito importante. Não é porque é. você recebeu uma proposta da Globo que você iria abandonar os seus colegas. Você estava fiel à sua arte do teatro. Uma coisa muito louvável, né? Parabéns pela sua ética. Isso é Obrigada. super importante. Cláudia, os Muito bastidores obrigada. da TV guardam histórias curiosas. As novelas do Aguinaldo Silva lhe deram grandes trabalhos. Quais as melhores recordações daqueles bastidores? Cenas engraçadas, atores ou atrizes que mais te divertiam? Você pode recordar com a gente? Ah, pois é. Eu trabalhei bastante com o Aguinaldo, que foi, por exemplo, uma das coisas interessantes que aconteceu foi em Porto dos Milagres, que eu fui pegar lá no Projac já. Aí eu falei assim, bom, Cláudia, a gente quer te chamar para a novela das 8, para Aguinaldo, mas é só 30 capítulos. Eu falei, 30? Sim. Caraca, 30 capítulos? Tá bom, vou fazer. Eu era a mãe Epifânia. da Julinha Lemertz e da Mônica Carvalho. A Julinha Lemertz fazia uma feia, beata, e a Mônica Carvalho fazia gostosa. Eu era mãe das duas e tinha uma loja que dava muito dinheiro. Então a história era, eu tinha que morrer para poder dar minha herança para as filhas. E o Vladimir Bricha, ele namorava, ele que depois que eu morresse, né, que eu teria morrido, ele namoraria a Julinha Lemertz e casaria com ela só por causa do dinheiro. Então eu tinha que morrer de qualquer jeito, mas acontece que não conseguiu me matar no capítulo 30. Aí eu fui indo porque eu era vice-prefeita da cidade. De vice-prefeita, o Fagundes era o prefeito. E aí eles eram tudo de direita, tudo fascista. Fagundes, Cássia Kiss, Zé de Abreu, na novela, né? Na novela, porque o Zé de Abreu, ele é É, esquerdista até dizer chega, né? mas a Cássia Kiss não é. Enfim, A na Cássia novela aqui já é o contrário. já é o contrário. E eu era da oposição. E aí o prefeito resolve, tem que tirar umas férias, e eu vou atuar como vice-prefeita. Nossa senhora, Reginaldo. Tem uma cena que o Aguinaldo me faz fazer na varanda da prefeitura, com todos os jangadeiros, todos os pescadores embaixo, todo o povo embaixo e eu lá em cima, falando o que eu iria fazer por eles, que eu iria dar casa, que iria dar comida, que eles não iam ficar mais na miséria, que tudo seria distribuído. Meu Deus! Esse discurso é lindo. É o que eu queria ter feito em vida, mas fiz na arte. E no final, eles mataram a Epifânia, tinha que morrer matou no capítulo 100. No dia seguinte, eu apareço como fantasma, um fantasma subversivo, assustando a Cássia Kiss e fazendo justiça, matando todo mundo que era contra a Revolução. E o que é interessante também nessa novela é que eu fiquei 4 horas no caixão e eu resolvi não sair do caixão, porque tinha cenas em volta do caixão. Eu falei, não vou sair do caixão, porque entrar no caixão pra mim já era problema. Eu falei, vou ter que entrar no caixão. Mas eles punham aquelas rosinhas assim no peito, aquelas florzinhas e tudo. Eu falei, vou dar maior trabalho pra continuidade, o pessoal vai ter que botar tudo direitinho de novo, então eu vou ficar. Fiquei 4 horas, mas foi ótimo. Fiquei meditando, aí eu ficava escutando todo mundo, escutava lá embaixo. Sabe quando você escuta o canto de passarinho lá embaixo? Depois você escuta a onda do mar. Foi muito bom. Aí eu levantei, no que eu saí do caixão, o set todo de filmagem aplaudindo. Ai,
Isso aí foi um prêmio mesmo, como se fosse um Com mulher certeza, na né? minha vida. É. Cláudia, a gente vê a sua versatilidade de poucos. Então, quando a gente vê alguns ex-BBBs que se transformam em atrizes, em atores, a gente fala, gente, quanta mediocridade. Assim, perto de tanta gente tão rica quanto você, em termos de criatividade, de versatilidade. Olha aí, você foi aplaudida, por quê? Porque o seu desempenho foi excelente, né? Mesmo de boca fechada e morta, você arrebentava com a boca do balão. Isso é tão importante. Então, pra gente entender a sua importância, né? Para aquelas pessoas que, por alguma razão, ainda não conhecem o seu trabalho, que é muito difícil. Agora, inclusive, você está atuando, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse novo trabalho que você está colocando aí, né? Então, para ver a tua importância para a arte. Por essa razão que a gente te chamou hoje aqui, que nos deixa realmente muito feliz, né? Agora, atrizes e atores têm a definição de seus personagens. Lá na Tieta, você sabia que a Laura era a mulher do comandante Dário, que era o sonho de qualquer marido? Quando eu vi a Laura, eu falei, gente, essa mulher é tudo de bom. Ela é linda, ela cozinha bem, ela é carinhosa, né? Esse cara acertou na loteria. Aí, no fim, ela era mulher de branco. O Aguinaldo Silva escondeu de todo o elenco, inclusive de você, qual seria a mulher misteriosa? Ou já estava, você já sabia? Não, a gente tinha 4 possibilidades, eu era uma das 4, para serem a mulher de branco. Ninguém sabia. Tinha a Lília Cabral, que fazia não sei que personagem, Amorzinho. mas que Amorzinho, isso, Amorzinho, que saía à noite. Era eu também, punha a Cláudia Magno para namorar meu marido. Não, vou ter que sair agora, sair à noite. Tinha mais não sei quem, enfim, eram mais 2 atrizes. Então nós 4 gravamos o final como mulher de branco. Então gravamos o finalzão. Mas no dia que era para ser, o Aguinaldo soube que o público já sabia quem seria mulher de branco. Que iria ser, acho que a Lília Cabral, eu acho. Não me lembro quem seria, mas... Parece que ela não usava calcinha da história, né? Então poderia ser um dos indícios, né? Que ela seria mulher de branco. E aí, no dia da revelação, o Aguinaldo foi na televisão, foi na edição, ficou com os editores, editou quem ele quis que fosse mulher de branco, ficou lá e só largaram às 8 horas da noite pra ninguém ficar sabendo. Olha que loucura. Uma coisa muito legal, inclusive, né? É bacana, foi bom até pra vocês ficar naquela curiosidade, né? Muito bom. Foi. Cláudia, você atuou também em Os Mutantes lá na Record, uma proposta diferente. Podemos dizer inovadora na televisão. É o tipo de tema que ele atrai, aquela coisa dos mutantes, você achou bacana, uma proposta interessante, inclusive deu alguma audiência, né? Chegou a incomodar a TV Globo. Aliás, estive agora com o Thiago Santiago, ele acabou de lançar um filme, estive agora com ele. Os Mutantes é muito interessante. E eu acho que sai dessa mesmice do cotidiano, e sempre um traindo o outro, fazendo isso. E eu acho que o Thiago acertou muito e realmente abalou estruturas. Foi. Inclusive o Thiago, ele fez trabalhos muito bons na Record, uma adaptação de Escravizal. Acho que ele foi pro SBT, ele fez uma novela sobre ditadura também, né? Eu não me lembro agora o nome, em 2011, se não me falha a memória. Ele fez Prova de Amor, né? Prova de Amor Prova de Amor na Record também. Enfim, e no SBT eu não lembro qual o nome, era Amor e Revolução, que ele fez no SBT. Então ele é um grande autor, né? Um dos grandes desses novos que chegaram na dramaturgia, na teledramaturgia. Agora, o Cláudio, o saudoso Silvio Santos, que nos deixou há pouco tempo, né? Afirmava que atrizes e atores se realizavam com os prêmios que recebiam, até mais do que os cachês. Você teve diversos troféus em sua carreira, inclusive você atuou numa novela do SBT que era Meus Filhos, Minha Vida, você era Zilda, eu não me esqueço, né? Zilda, Você era danadinha, você namorou 2 filhos e deixou o outro apaixonado, né? Que era o Mário, que era o Denis Derquian, e o outro era o Denis Derquian e o outro era o Raimundo Lopes. Carlo Briani. O Carlo Briani era apaixonado por você, mas você não dava bola porque ele era certinho demais. Mas enfim, você considera, né, que os prêmios que você ganhou, aquela coisa toda, né? Porque você viveu a segunda Laura em Esplendor, na TV Globo. Lá, você recebeu o prêmio Qualidade Brasil. Lá no seu íntimo, você sabe quando um trabalho vai te render prêmio, você fala, esse aqui eu tenho certeza que vai arrebentar. Esse já não entanto. Claro que você teve diversos outros prêmios, né? Mas você tem assim uma intuição, fala, esse aqui vai ser aquele que eu vou arrebentar, que eu vou ganhar. Reginaldo, eu vou te falar uma coisa, eu não penso nada disso. Quando eu penso num personagem, eu penso na alma do personagem. Eu penso como o personagem anda, como ele respira, como ele olha, como é o gestual dele, o que ele quer, qual é o objetivo dele. Eu quero formar um ser humano. Eu tento formar de
todas as maneiras. Um outro ser humano, porque os meus papéis, eu faço muito diferente um dos outros. Claro que eu tenho uma marca registrada, mas elas são bem diferentes. Que nem a Pela Menescal, ou que nem a do Esplendor, a Laura. E eu não penso em prêmio, não. Vou fazer esse personagem, vai me dar prêmio. Nunca pensei. Talvez devesse ter pensado, né? Mas uma intuição, né? Eu sei que você talvez, veja bem, você acha que você fala, devido ao grande sucesso, fala, essa aqui vai ser aquele trabalho que vai me dar um prêmio. É claro que você não faz pensando, a sua entrega é total a partir do momento que você aceita uma peça de teatro, a partir do momento que você aceita um filme para fazer, enfim, esses prêmios você acaba ganhando, claro, pela sua dedicação. Mas assim, você fala, caramba, devido ao grande sucesso, essa aqui não tem jeito, eu vou ganhar. Não tem essa intuição. Você faz não. De forma desprendida, a sua dedicação é a arte acima de tudo. É a arte. E sempre quando vem um prêmio é uma surpresa. Eu falei, uau, em teatro também. Bom, né? Como assim? Falar em teatro. Sim. Por falar em teatro, e deu os prêmios, né? Também o governador do estado de São Paulo. Das peças que você atuou, qual aquela que você tem mais carinho? Aquela que você fala, nossa, foi um momento assim, glamouroso, eu não diria nem glamouroso, apoteótico da minha carreira, que foi muito legal, que eu guardo assim com muito carinho no coração. No teatro. No teatro? Então, no teatro eu gostei de fazer Uma Lição Longe Demais. E saía muito do estereótipo da mulher bonita, sensual, e que sempre me deram pra fazer. E eu gostei muito de fazer. Eu ficava muito impregnada do personagem, inclusive saindo de cena. Era um personagem muito forte, então me atingiu bastante. Mas acho que os outros... Oi? Alguma situação assim curiosa do seu tempo de teatro? Tem uma situação engraçada. Eu fazia uma peça com o Serginho Mamberti, com que era meu pai, com a mãe da Cortez, Lilian Lemertz, minha mãe, o Serginho Mamberti, tinha outros. Então a gente começava a cena, Marco Nanini, inclusive, fazia a namorada do Nanini. Mas a gente começava a cena se picando no braço, botando sei lá o que, uma droga qualquer. Então a família toda ficava fazendo garrote. Não, deixa aqui. Não, agora eu quero. Isso, vai. Aí de repente a gente tá fazendo isso. O meu irmão que vem com uma metralhadora dizendo, não, consegui ganhar o campeonato de tiro, que ele atirava em pessoas. Olha que louco esse texto. Atirava em pessoas. Quem conseguisse atirar melhor ganhava. Então ele vinha com isso e subia os degrauzinhos da plateia pro palco, assim, me dá uma aqui e tal. Aí quando a gente vem uma mulher do público, sobe os degraus, vem, eu também quero, cadê? Vai, dá pra mim. Gente, ela interagiu com vocês assim de surpresa. Saiu interagiu de surpresa, né? Levantou da cadeira e falou, eu quero um pico também. Aí o produtor falou assim, não, subiu no palco, a gente não soube o que fazer com ela. Ele subiu no palco, vem cá, eu sei onde tem mais, vem cá. Tirou ela. No que tirou, uma situação. E o público depois ficou perguntando, cadê aquela menina que entrou no início, que não apareceu para agradecer? De certa forma, parece que houve um tempo aqui no Brasil que houve uma certa interação, né? Eu não lembro quem foi, acho que o Caetano Veloso ele foi lá e atuou e deu um beijo numa moça, uma coisa assim, uma atriz, coisa de 93, 94, na década de 90 teve alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Então, aí vocês praticamente iniciaram, né, inconscientemente, sem querer, uma interação, que é muito bacana. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o cinema. Até eu errei aqui numa pergunta, né, Cláudia? A pergunta número 15, que diz o seguinte, você atuou em diversas produções, desde filmes campeões de bilheteria, com a Xuxa, e eu havia colocado que você atuou em porno chanchada. Não foi, então. Houve alguma atuação que você fez, mas talvez não tivesse algumas cenas sensuais, das quais você não fez parte, né? Fale sobre essa experiência. Na década de 70, o cinema era a saída para tanta perseguição política, ou seja, os militares não marcavam tanto no cinema, que você chegou a atuar, se não me engano, pelo que eu vi na sua biografia, Cláudia, de 79 para cá. Já era o Figueiredo, já era uma coisa mais amena, menos pior do que foi, por exemplo, o Médici, que foi o Geisel, né? Mas então os militares, se eles não marcavam tanto no cinema, quer dizer, o cinema era um pouco mais liberal do que a televisão, do que o rádio, quer dizer, os veículos de comunicação de massa, eles marcavam mais. Talvez no cinema, não que eles deixassem correr frouxo. Não, eu não sei, eu acho que Glauber Rocha foi muito perseguido pela ditadura. Sim. Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos. O porno chanchada não foi, né? O porno chanchada não foi atingida, mas os grandes cineastas foram. É porque era entretenimento do pobre, né? Daquela coisa toda, né? Ver a mulher bonita, nua, aquela coisa toda. Então, era o entretenimento. Eles encaravam mais dessa forma do que qualquer tipo de manifestação contestária contra o sistema que estava naqueles 21 anos de ditadura, né? Porque
por exemplo, eu lamentava muito. Eu falei, cara, eu quero fazer muito cinema, mas como eu vou fazer cinema? Eu só recusava papel, porque era só pra tirar a roupa, transar, dar uma fala aqui, outra lá, depois. Não, isso eu não faço. Agora, você atuou num filme infantil, Xuxa e os Doentes. Essa pegada da fantasia na telona ainda é um grande filão? Quer dizer, pega muita criança, pega um tipo de público assim que eu acredito que ainda leva muita gente pro cinema, a fantasia. O que você acha? Fantasia leva, mas acho que ela leva agora pros streamings, né? E pros jogos. As crianças estão muito ligadas nos jogos e nos streamings. O cinema agora não tem facilidade, muito né? Não tem público. Agora estão muito mais interagindo do que sendo passivo, apenas vendo uma arte, né? Coisas mudaram, né? Agora vamos voltar lá em 1980, o fim da TV Tupi. Apesar das dificuldades que a emissora vivia, e lamentavelmente culminou no fechamento lá em julho de 80, faltava 2 meses, exatamente 2 meses, lacrou, né, os transmissores. Percebia-se uma garra, sobretudo na teledramaturgia. Quando a situação ficou insustentável para vocês, foi em 80 ou foi antes? Acho que você meio que já respondeu essa questão. Mas assim, eu queria que você falasse dos bastidores finais, né, da TV Tupi, porque afinal de contas, se a gente pegar, por exemplo, a última novela que você atuou, que foi Drácula, tinha um elenco de peso do qual você fazia parte. Apesar de tudo, Isabel Ribeiro, você, a Cleide Diáconis, quer dizer, umas pessoas de peso ali. E mesmo com salário atrasado, não tinha quem assistia a televisão, a não ser quando eles tiravam do ar por conta de greve, dava a impressão que a Tupi é muito bem obrigado, né? Ou seja, boa direção, boas cenas. Bons atores. Você fala sobre bons atores, ótimas interpretações, né? Então, a gente vê que a TV Tupi, ela teve assim, desde até os seus últimos suspiros, muito profissionalismo, apesar dos problemas, né? Ah, sim. Mas eu peguei a Tupi nos estertores dela, né? Quer dizer, não peguei ainda com o salário mínimo, Canção pra Isabel, isso. E era interessante, porque era a Globo da época. Nessa época, a Tupi era a grande emissora. Eu lembro que os grandes atores estavam na Tupi, a Globo estava começando, tinha um pessoal indo para o Rio de Janeiro para fazer a Globo, mas depois esse final da Tupi foi lamentável mesmo, porque eles não pagaram ninguém. Foi uma potência, né, no Brasil todo, a pioneira, né, e infelizmente acabou de uma forma tão triste, né? Cláudia, no início do nosso Conexão Sem Fronteiras, nós falamos da sua recuperação no ano passado. Você foi internada, né, no Hospital Samaritano com uma infecção bacteriana após uma cirurgia de coluna. Foram meses se recuperando e por trás de um sofrimento, sempre nós adquirimos uma experiência, uma sabedoria. Gostaria que você nos narrasse essa experiência amarga, porém, que te ensinou, né? Eu fiz 2 operações na coluna. A primeira fiz HIV, infecção bacteriana com Staphylococcus aureus. Entrou na ferida, entrou no corpo todo, que a bactéria vai no corpo todo. Fiquei de coma, depois fui para UTI, fiquei entubada. Mas esse período assim, punk, eu não lembro nada. Quem lembra, meu filho, são os meus amigos que estavam em volta e apreensivos com tudo isso. Sabia se eu voltava ou se eu partia. Afinal, eu fiquei e isso foi na Clínica São Vicente que aconteceu. Saí da Clínica São Vicente, eles me deixaram lá deitada muito tempo. Fiquei uns 3 meses deitada, não podia sair. Depois eu andava só pelos corredores, era a fisioterapia que fazia. Isso me fez muito mal, inclusive para minha recuperação. Mas enfim, saí da São Vicente, mas 15 dias depois eu já fui fazer acupuntura, minha panturrilha começou a doer, eu comecei a chorar. Aí me levaram de Uber, eu chorando, entrei no Samaritano chorando. Já fui fazer de novo a operação. O que aconteceu? Eu tinha 2 vértebras que não tinha mais cartilagem, né? Isso eu acho que é devido, eu fazia 150 abdominais por dia e peso forte, não fazia sem peso. Acho que foi isso que acabou com. Mas enfim, nessa primeira cirurgia, os pinos saíram do lugar. Imagina. Então daí a dor que eu senti. Aí esse outro médico, o Dr. Roberto Férez, fez uma nova operação, botou os pinos direito no lugar e fala pra Cláudia que quando ela acordar, pra ela andar. Eu falei, cara, aí eu tentei andar e doía as costas demais. Aí eu pedi o quê? Morfina, que acaba com a dor. Acabou a dor, eu comecei a andar. No dia seguinte, dor, mas aí eu já botei tramal, menos. Andava. Depois, dipirona, andava. Então foi sempre um desafio, meu corpo.
pra mim e eu levava tudo na boa, Reginaldo. Assim, que nem você vê chuvas, fala, olha que linda tá a chuva. Puxa, agora tá parando, que engraçado. Os pinguinhos, que gostoso que tá. Eu levava a vida como a vida tem que ser levada, do jeito que ela é. Eu não ia contra, eu aceitava, e lia muito, tinha comida todo dia na cama, fazia exercícios, fazia musculação, fui parar num hospital de recuperação que tem aqui no Rio de Janeiro, que você não é de cirurgia, você faz fisioterapia de manhã e faz atividades físicas. Eu fazia musculação à tarde. Então era uma vida de rainha, né? Tudo que eu queria estava bem lá. Lendo, escrevendo, fazendo minhas coisas e fazendo exercício físico. Foi tudo muito bom. Foi tudo muito... Uma coisa muito legal, Cláudia, é que a gente vê, através do... Estava vendo os seus sites, aí, os portais dos quais você faz parte, você já fazendo exercício, quer dizer, você sempre se renasce. Cara, eu falei assim, nossa, a mulher, da idade que ela está, muito pelo contrário, não aparenta de forma alguma. Você tá linda, você sabe disso, né? Acho que precisa da gente falar isso, basta você se olhar no espelho e, sobretudo, a sua garra, a sua vontade de vencer sempre, de não se vitimizar de forma alguma. Quer dizer, você esteve numa situação assim que muitos se recolheriam e até morreria. A real é essa. Você não, muito pelo contrário, você levantou, sacudiu a poeira e está dando volta por cima. E nessa sua volta ativa, você recebe este presente. Está interpretando uma personagem do Shakespeare. É isso? Falei, Quentin Lewis, é isso a pronúncia correta? Quentin Lewis, né? Quentin Lewis, é um diretor inglês que me escolheu pelos meus trabalhos. Olha que louco. Você é uma grande atriz, maravilhosa. Você tem que fazer esse papel principal, que em vez do King Lear, que é o rei, eu faço a rainha. A rainha da milícia. Tudo se passa aqui no Rio de Janeiro. Eu vou só fazer uma alteração, porque, me desculpe a ignorância. O Rei Lear tem alguma coisa a ver com aquela novela que a Tupi fez há muito tempo, Roda de Fogo, ou não tem nada a ver? Aquela Roda de Fogo da Tupi, não a que você atuou, entendeu, na Globo? Eu não faço ideia de como é essa Roda de Fogo da Tupi. Parece que tinha um dono de um jornal, que era o Rei Lear, né? E tinha 3 filhas que disputavam como é que fala? O poder. O império dele. Pra quem ele ia deixar o jornal, né? E aí ficavam as 3. Não tem nada a ver, acho que não, né? Não. Inclusive, o Rei Lear, a história é diferente. Ele chama as 3 filhas e vai distribuir o reino para elas. Então, ele pergunta, quero saber quem me ama mais. Então, uma faz uma declaração de amor, ganha tanto. Outra faz outra declaração de amor. E a Cordélia, a caçula, ela fala, não tem que falar nada. Como não? É nada, mas nada virá de nada. Fala, Cordélia. Então, ela é a mais honesta, né? Ela fala, o que eu sinto pela senhora, ou pelo senhor, mas agora é senhora, que sou eu, é o que uma filha tem que sentir pela mãe, que é gratidão, porque a mãe a criou, por causa da mãe, ela nasceu, e eu tenho muita gratidão pela senhora, e ela não acha que ela não falou tudo de bem e ela fica desertada. E no final, não vou contar o final, porque é muito bom. Claro. Shakespeare é maravilhoso. Tem que ver o filme, né? Reginaldo. Não se conta um filme, né? Não se conta um filme, porque senão aí tira o interesse do público, né? Mas que coisa boa, né? Você vê que presente que você recebeu, provando o teu talento, a tua versatilidade, que é muito grande, né, Cláudia? Acho que isso é importante para que a gente coloque isso ao nosso público e, enfim, né, para que todas as pessoas tomem realmente conhecimento da sua importância para a arte, né? Agora, a gente vai focar numa outra curiosidade que eu sempre tive. A TV Globo sempre dominou bem a teledramaturgia. Você considera que, além da estrutura que a empresa sempre teve, a concorrência é incompetente? Ou seja, nenhuma emissora conseguiu desbancar por muito tempo a Globo? Faltou caixa, dinheiro ou competência? O que você acha? Faltou um pessoal, que nem um Boni, faltou pessoas realmente inteligentes, né? Com uma inteligência focada nos meios de comunicação para desenvolver, porque o dinheiro vem a partir da qualidade. Sim. Não vem a partir do nada. Então eu acho que a TV Globo teve Walter Clark, o Boni, meu Deus, eu fui lá no lançamento do Boni, do livro, e ele coloca a inigualável Cláudia Alencar. Eu falei, caraca, inigualável. Ele realmente, eu faço minhas das palavras dele. Minha admiração por você é tão grande quanto dele. Um homem que entende de televisão e um fã, aqui um modesto fã jornalista que você está tendo hoje. Tá me dando a honra de dar entrevista. Realmente, você é inigualável. Entendeu? Bonito, né? Bom a gente ter esse feedback. Eu nunca tive, assim, do Boni. Eu sempre tinha receio. Sobretudo, né, Cláudia? Porque a gente ser elogiado por um fã, claro que é muito bom, mas por uma pessoa que a gente admira, é muito bom também.
né? É. Com certeza, né? Bom, o ingresso agora no mercado de trabalho melhorou com o surgimento das plataformas de streaming. O que você acha dessa nova pegada para a dramaturgia, para a arte de interpretar? Claro, nós temos mais veículos, né, de comunicação. Isso melhorou bastante. Mas, por exemplo, quanto a mim, eu não sei quem é que está mandando na Netflix, na HBO, quem que eu devo procurar, ou eles vão me procurar. Já procurou, na verdade. A HBO ia fazer A Beleza Fatal, da HBO, mas foi assim que eu dei entrada no hospital. Eu falei, gente, eu tô no hospital, fazer cirurgia, não vai dar certo isso. E eles me pagaram um mês e meio, sem eu ter feito nada. Então, quer dizer, quando eles querem, eles vêm atrás. E eu acho que abriu muito o campo de trabalho, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Mas é importante saber, aí você vê que até mesmo nas novas plataformas, você está aí ativa, o pessoal te procurando. Isso mostra, Cláudia, que para o talento, eu acho que o Chico Anísio era o dono dessa frase, nada substitui o talento. E é verdade, né? Olha, pode ter a mocinha nova, bonitinha, etc e tal, mas se ela não tiver talento, ela não passa de uma beleza visual, quando a versatilidade tem que falar mais alto, né? A carreira não segue em frente, né? Fica alguns aninhos de carreira e tchau, não consegue seguir em frente. É que nem um bom profissional, né? Mas o bom profissional, ele sempre segura a onda quando ele tem autonomia, né? Quando ele tem a versatilidade, isso é fundamental, né? Já tá na penúltima pergunta. Deu o que fazer pra gente conversar, mas agora tá dando certo, né? Cláudia, eu queria que você fizesse uma autodefinição. Cláudia Alencar por Cláudia Alencar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu sou muito, como você falou, eu sou muito ética, persistente e sou uma pessoa que adora viver a vida. Adoro viver a vida como ela é. E se eu puder melhorar a vida, nossa, esse é meu mantra. Melhorar a vida. Para todos. Sempre foi, desde garoto. Se eu puder fazer alguma coisa para melhorar. É isso. Olha, Cláudia, eu gostaria de te agradecer com muito carinho, né, pela sua participação aqui no nosso Conexão Sem Fronteiras. Nossa, que uma delícia. Delícia foi ter, assim, você aqui com a gente durante esse tempo aqui, né? Mas eu queria que você deixasse os seus contatos virtuais, quem quisesse ver Cláudia Alencar na internet, como é que fazia? Parece que tem site seu, né? Por gentileza. Eu tenho um site meu, www.claudiaalencar.com.br. Tenho o meu Instagram, que é Cláudia Alencar Oficial, e que eu tô fazendo várias coisas no Instagram interessantes. E tem o meu Facebook, que eu não entro muito, mas tá lá, Cláudia Alencar, que sou eu mesma. O Face já foi uma época melhor para ele, né? Hoje é o Instagram, hoje são outras plataformas, né? Cláudia, te agradeço de coração por você ter nos concedido essa entrevista. Você acabou de falar aqui com um grande admirador seu, assim, obrigada. Eu tenho certeza que muita gente igual a mim tem uma profunda admiração pelos seus trabalhos. Quando sair, né, quando o filme já estiver pronto, quando tudo estiver ok, é claro que eu tenho certeza que você vai arrebentar mais uma vez, viu? Que Deus te abençoe, que continue você sendo essa pessoa linda por dentro e por fora, e queira Deus, né, que a gente possa, que todas as pessoas reconheçam realmente quem é Cláudia Alencar. Muito obrigada, meu amor, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua inteligência, pela sua delicadeza. Foi um prazer estar com você.